computador possui algumas partes que são essenciais e algumas outras que são os dispositivos que nós vamos conectando à medida que o tempo vai passando e à medida que nós temos essa necessidade, tá? Então, o computador, na verdade, ele é composto pelo gabinete, onde nós vamos encontrar a CPU, a placa-mãe, o sistema operacional instalado e assim por diante. Nós também temos o vídeo, né, o monitor, onde nós podemos interagir então com o nosso computador, e o teclado. Então, esses três elementos são os elementos essenciais. Depois, nós poderemos ter também as caixas de som, o mouse, impressoras multifuncionais, microfone e assim por diante, tá? No notebook, nós também vamos ter esses elementos principais disponíveis. Então, nós temos o monitor, que é essa parte aqui, né? Quando a gente abre o notebook, nós temos o teclado, o mouse normalmente é um elemento que vem também no notebook, né? E corresponde a essa partezinha aqui. E aqui internamente a gente não pode enxergar, mas nós temos também, né, a CPU, o disco rígido e assim por diante, certo? Como que nós vamos proceder para ligar e desligar o nosso computador, tá? Então, normalmente o computador vai apresentar um botão nesse formato aqui, que é o botão de ligar e desligar. Se eu estou trabalhando com um computador de mesa, ele vai estar disponível no gabinete, tá? E se eu estou trabalhando com um notebook, eu vou encontrar esse botão destacado ou na parte direita do meu notebook ou na parte esquerda, vai depender muito do modelo do notebook, tá? Bom, mas como eu devo proceder então para ligar o computador corretamente? Primeiro eu vou identificar onde está o botão liga e desliga e vou pressioná-lo, tá? Depois eu vou ligar o monitor. Então, o processo de ligar o monitor vai ter que ser observado quando eu estou utilizando um computador de mesa, tá? No notebook esse processo não é necessário, porque quando eu ligo o notebook, automaticamente o monitor também já é acionado, tá? Mas se eu estou trabalhando então com um computador de mesa, eu preciso primeiro ligar o computador utilizando o botão do gabinete e posteriormente eu vou ligar o monitor, certo? E a partir daí é só utilizar o computador normalmente, tá? E para desligar, bom, quando eu termino de utilizar o computador, é importante eu desligá-lo, até porque é um equipamento que vai ficar consumindo energia como qualquer outro que nós temos, ok? Mas eu preciso ter atenção para os passos que eu vou utilizar para desligar o meu computador para fazer de uma forma correta. Então, existe mais de uma maneira de eu desligar o computador. Eu posso simplesmente pressionar o botão liga e desliga que eu vou encontrar então no gabinete, né, ou no notebook, tá? Eu posso ainda usar a opção desligar, que se encontra no menu iniciar do Windows, que nós vamos ver brevemente. Ou se eu estou trabalhando com o notebook, eu posso simplesmente fechar a tampa do notebook, tá? Notem que esse desligamento do notebook através da tampa vai ser efetuado dependendo da configuração dele, certo? Uma observação importante é em relação ao trabalho que está em andamento. Então, veja que o processo de desligamento ele não vai salvar nenhum trabalho que eu tenha pendente no meu computador. Então, antes de iniciar o processo de desligamento, é importante eu salvar tudo aquilo que é necessário, fechar as janelas que estão abertas e posteriormente desligar o computador, ok? Nós temos também
os modos de suspensão e de hibernação. O que vem a ser isso? Então, nós podemos colocar o nosso computador ou notebook em suspensão ou hibernação, em vez de desligar ele completamente. No modo de suspensão, o sistema vai utilizar bem menos energia do que o modo normal, e quando o usuário reiniciar o computador, o trabalho volta no ponto onde ele foi parado. Então, vejo que eu não necessito fechar todos os trabalhos, salvar, tá? Eu coloco em suspensão e quando eu retornar, eu vou reiniciar e o computador vai utilizar a energia, o mínimo possível, para manter esse trabalho na memória para mim, tá? Esse modo de suspensão é ideal quando nós precisamos parar o trabalho por tempo curto. Por exemplo, eu preciso ir ao toalete ou eu vou pegar um café, coloco em modo de suspensão, tá? Já a hibernação é utilizado bem menos energia do que no modo de suspensão. Então, é utilizado o mínimo de energia. E quando o usuário reiniciar o computador, os trabalhos que estavam pendentes vão estar disponíveis, tá? Só que o processo de reiniciar o computador vai demorar bem mais, vai ser bem mais lento do que no modo de suspensão, tá? A hibernação é aconselhável quando nós não formos utilizar o computador por um período de tempo bem mais longo. Então, a gente coloca em hibernação e no notebook isso vai representar que a bateria também vai ser preservada. Caso nós estivermos utilizando o notebook e nós ficarmos muitas horas em suspensão ou hibernação e a bateria estiver acabando, o trabalho que está pendente vai ser salvo automaticamente no HD e o computador vai ser desligado de vez, sem consumir energia. O modo de suspensão e de hibernação eram nativos nos computadores até a versão 7 do Windows. Então, nessa versão, até essa versão do sistema operacional, é possível encontrar as opções de hibernar ou de suspender ao lado do botão desligar, tá? A partir da versão 8 do sistema operacional Windows, para que a gente possa utilizar esses modos, é necessário efetuar uma configuração previamente e deve ser, então, ser realizada por um profissional que conheça bem, as configurações que precisam ser ajustadas, certo?